Bom dia a todos. Ah, Sexta-feira, 15 de setembro, mais uma reunião do Grupo Locomotion, um pouco de forma presencial, um pouco de forma à distância, online. Nós teremos hoje uma prévia da qualificação do professor doutorando André, e eu acho que é isso. Vou passar a palavra ao professor para alguns recados. Fique à vontade, professor. Obrigado, Edilson. Bom dia a todos, pessoal. Espero que a semana tenha corrido tudo bem. Aqui comigo, assim, pessoalmente, foi bem corrido pela questão da mudança. Eu tinha uma previsão de viajar ontem para início dos trabalhos lá em Pavia amanhã. É sábado, ia ser segunda-feira, eu acho, mas no final não deu. Eu ainda estou esperando documentação, resumindo, então não tenho certo quando vai ser a viagem. Eu acho, tenho uma ideia de que seja daqui a uma semana, mas é uma previsão bem baseada em pouca coisa objetiva. Enquanto isso, eu só queria dizer isso, eu vou estar em Porto Alegre, vou estar nessa função, um pouquinho menos na SDF, na SFID, mas vou estar continuando fazendo reuniões, tá? Inclusive, já está pré-marcada uma reunião com o subgrupo da Caminhada Nórdica para a gente avaliar a parte das avaliações que estão acontecendo, porque o N foi bem baixo, né? Então, quarta-feira, às 11, no final da reunião, eu já convido todos os bolsistas para que separem na agenda e consigam um horário para estar na quarta-feira para a gente discutir os próximos passos. E eu já sugiro para o subgrupo, para quarta-feira já virem até com alguma opção da gente andar mesmo com essa solicitação, que é abrir novas vagas, a gente preparar algum material de divulgação para chamar novos alunos para essa nova rodada de treinamento que vai acontecer depois dessa avaliação. Né, nós vamos voltar aos treinos, voltar ao bloco de treinamento, que provavelmente vai ser o mesmo, para a gente aumentar o N sobre o estudo da dupla tarefa. Tá? Mas é o que nós vamos fechar. Mas, de qualquer jeito, também fica aí uma dica, tá? Tenho que fazer uma reunião também com o subgrupo da corrida, tá? Então, o pessoal do subgrupo da corrida me informe depois, não precisa ser agora, qual é o horário que vocês já têm aí usado mais para se reunirem durante a semana, tá? Se derem o quanto antes, melhor, até eu preferiria, porque aí a gente garante que aconteça a reunião. Que mais? Tem acontecido bastante coisa, né? Estamos trabalhando bastante na dissertação da Yane aí nessa semana. Tem alguns artigos mais antigos que a gente estava tocando também, do Atlon, por exemplo, com o Edson, os trabalhos do André. Teve também na qualificação do Lucas ali bastante trabalho, e agora tem os ajustes para se fazer, né, da dissertação de mestrado, da qualificação de mestrado. E eu acho que é mais ou menos por aí, tá, gente? Tô por aí, tá? Segunda-feira eu já vou vir até em presença mesmo. Por enquanto tá garantido isso. Mas vou me conversando. E agora, de tarde, também eu vou almoçar fora. Vai estar a Gabriela Fischer está nos visitando. Ela está no evento de comportamento motor. Vou almoçar com ela e depois, de tarde, vem para cá. Tá? Eu vou trabalhar no curso do LabVIEW também. Quem puder estar ali perto das 2 horas, a gente vai estar tocando no curso do LabVIEW. É isso. Passa a palavra, Edilson. Tudo contigo. Professor, obrigado. Parabéns, Dai, pela submissão e pela equipe toda que trabalhou aí no artigo. André, fica à vontade, cara, para apresentar o teu projeto. Ó, ótimo, então, obrigado, Edilson, obrigado pela introdução e pelo espaço. Então, bom dia, boa tarde a todos. Meu nome é André Vanisque Mello. Então, hoje eu vou apresentar meu projeto a qualificação, né? Meu projeto de doutorado, intitulado Comparação entre diferentes métodos físico-matemáticos para cálculo do trabalho mecânico durante a locomoção humana. Então, esse projeto ele é orientado pelo professor Leonardo Pereira Tartaruga e orientado pelo professor Cosme Busacker, aqui da Universidade de Pavia, e pelo professor Arthur de Wolff, da Universidade Católica de Louvain-la-Neuve. Bom, então, a locomoção humana ela ocorre principalmente por meio de caminhada e corrida. Então, a caminhada vai ser a marcha adotada basicamente durante menores velocidades de deslocamento e a corrida em maiores velocidades de deslocamento. Então, a característica principal dessa
forma de locomoção bípede, é o contato do pé com o solo. Então, a cada ciclo de marcha, a cada ciclo de passada, a cada passo, então vai ter esse contato do pé com o solo, que inevitavelmente vai desacelerar a parte mais distal do membro inferior à velocidade zero. Então, a gente vai ter uma desaceleração inevitável a cada ciclo de passo à velocidade zero do pé durante a fase de contato com o solo. Então, para manter uma velocidade horizontal de deslocamento constante, ou mais próximo disso, o mais constante possível, o nosso sistema locomotor vai ter que gerar trabalho mecânico, vai ter que gastar energia, vai ter que produzir força para manter essa velocidade de deslocamento horizontal. Então, a gente vai ter num nível micro, digamos assim, no nível celular, a nível de fibras musculares, uma conversão de energia metabólica em energia mecânica. Então, a gente vai ter um gasto metabólico que vai gerar energia mecânica. Essa energia mecânica, então, ela vai ser transmitida pelas estruturas miotendíneas, pelos segmentos ósseos, para os centros de massa segmentários, centros de massa corporal, e então a gente vai ter o deslocamento, o movimento do corpo no espaço. Então, como experimentalmente e de maneira prática é impossível a gente mensurar individualmente a produção de energia mecânica em cada fibra muscular, de cada músculo, de todos os grupos musculares do corpo inteiro durante a caminhada, a corrida, então a alternativa possível é fazer uma estimativa desse gasto energético mecânico a nível micro, a nível celular, por uma medida macro, uma medida global, geral, de energia mecânica, de gasto de energia mecânica, que é o trabalho mecânico. Então, por meio do trabalho mecânico, por meio dessa variável, a gente vai ter uma estimativa do gasto de energia mecânica, da produção de energia mecânica realizada a nível micro, a nível celular, durante a caminhada e durante a corrida humana. Então, a gente vai ter na literatura, principalmente, dois métodos que vão desenvolvidos ao longo dos anos, ao longo do século passado, desse ano e desse século, dois métodos físico-matemáticos que são os mais utilizados para se calcular esse trabalho mecânico. Um deles, então, é o método da escola Fink-Cavanha, que vai realizar uma abordagem mais global, vai fazer uma abordagem mais global do movimento da caminhada e da corrida, e o método que a gente denominou aqui do Elfman Joint Power, então de potência articular, que por meio de uma abordagem de dinâmica inversa vai realizar uma análise mais segmentar da produção de trabalho mecânico durante a caminhada e a corrida. Então, o método Fink-Cavanha é o mais utilizado, particularmente aqui no grupo. Então, o método que vai calcular as variações de energias do centro de massa corporal em relação ao ambiente. Então, vai calcular o trabalho mecânico externo, vai calcular as variações de energia do centro de massa segmentares em relação ao centro de massa corporal. Então, vai calcular esse trabalho mecânico interno e vai somar os dois para a gente ter a medida de trabalho mecânico total realizado durante um ciclo de marcha. Então, por meio dessa abordagem mais global de energias de centros de massa, a gente vai ter uma explicação, então a literatura traz explicações de modelos físicos do pêndulo invertido e do massa-mola durante a corrida. Então, por meio dessa análise mais global das variações de energias, potencial gravitacional, cinética anterior-posterior, cinética vertical, a gente nos ajuda a explicar esses modelos físicos de pêndulo invertido e de massa-mola que, no fim, vão ajudar a explicar um gasto de minimização energética metabólica durante a locomoção humana. Por outro lado, então, o método de Joint Power, das potências articulares, ele vai analisar por meio de dinâmica inversa, principalmente por meio de dinâmica inversa, então, a partir de dados de força de reação do solo e dados cinemáticos dos deslocamentos de segmentos no espaço, então a gente vai ter um cálculo das potências articulares de cada articulação do corpo. Então,
cálculo da potência articular do tornozelo, do joelho, do quadril, do tronco, e, então depois, então, tendo esses cálculos das potências articulares, se realiza faz uma integral no tempo das curvas de potência, então a gente tem, a partir da integral da potência, a gente chega no trabalho, e um somatório dos trabalhos individuais de cada segmento, a gente tem o trabalho total realizado pelo corpo durante o ciclo de passado. Então, é uma abordagem mais segmentar, em comparação com a abordagem do método Vem-Cavanha, que é uma abordagem mais global. Então, a gente vai encontrar na literatura, então, discordâncias entre esses dois métodos, então, tanto do ponto de vista de abordagem física, então, quanto um método vai abordar o corpo a partir de uma perspectiva de centro de massa, um outro método vai abordar o corpo a partir das perspectivas dos movimentos articulares, das rotações articulares, das operações, consequentemente, as operações matemáticas que cada método vai empregar para determinar, calcular o trabalho mecânico, inclusive as nomenclaturas utilizadas, então a nomenclatura de trabalho mecânico externo, trabalho mecânico interno, vai ter toda uma discussão em torno disso. E, por fim, nos valores de saída, então, nos valores finais de trabalho mecânico calculados por um método ou por outro, a gente pode encontrar discordâncias dependendo do método, comparando um método com outro. E, e esse saco de gato vai ainda mais fundo, porque aqui é uma generalização de cada método, mas, por exemplo, dentro do próprio método da dinâmica inversa, dentro do próprio método do Joint Power, a gente vai ter diferenças de até 56% de valores de trabalho mecânico, de potência mecânica durante a corrida. Então, pegando só um desses métodos, dessas escolas de metodologia de determinação de trabalho mecânico, a gente vai ter diferença nos valores dependendo das pequenas variações metodológicas utilizadas para determinar o trabalho mecânico durante a corrida, aqui no caso desse estudo de revisão. Então, portanto, o nosso problema de pesquisa desse projeto de doutorado é como que o cálculo do trabalho mecânico durante a locomoção humana pode ser aperfeiçoado, pode ser melhorado. Então, a gente estabeleceu dois objetivos gerais para esse projeto de doutorado. O primeiro objetivo, então, é um objetivo de comparar o trabalho mecânico do método Vem-Cavanha versus o método do Elfman, potência articular, durante a locomoção humana. Então, o primeiro objetivo de comparar os valores entre um método e outro, e o segundo objetivo, então, de sugerir melhoramentos, aperfeiçoamentos metodológicos aos métodos existentes. Então, esses dois objetivos principais. Então, a gente planeja realizar 4 estudos nesse projeto de doutorado. Então, o primeiro e o segundo estudo, eles vão estar relacionados mais ao primeiro objetivo de pesquisa. Então, esse objetivo de comparar um método com o outro, analisar e comparar um método com o outro. E o segundo objetivo, então, de propor técnicas e avanços metodológicos para os métodos existentes. Então, o primeiro estudo é um estudo de revisão sistemática do trabalho mecânico durante a locomoção humana, calculado pelo método Vem-Cavanha. Então, a gente, aqui nesse estudo de revisão sistemática, a gente vai fechar somente no método Vem-Cavanha. O segundo estudo, então, é o estudo exploratório, estudo de comparação do trabalho mecânico durante a locomoção humana, calculado pelo Vem-Cavanha, pelo método Vem-Cavanha e pelo método Elfman Joint Power. Já o terceiro estudo, então, é um estudo de simulação computacional, a partir de simulação computacional, verificar a influência da eficiência de transmissão sobre o cálculo de trabalho mecânico de cada método. E o quarto estudo, então, um estudo experimental de tentar estimar o custo metabólico da cocontração durante a caminhada humana por adultos saudáveis. Então, o estudo 1 é o estudo de revisão sistemática, então, o trabalho mecânico calculado pelo método Vem-Cavanha durante a locomoção humana. Então, o objetivo desse estudo é realizar uma revisão sistemática da literatura acerca do trabalho mecânico calculado especificamente, o método Vem-Cavanha durante a caminhada e a corrida humana.
O estudo 2, então, é o estudo de comparação entre de comparação dos valores de trabalho mecânico calculados por cada um dos métodos, tanto na caminhada quanto na corrida. Então, vai ter como objetivos principais esse estudo, fazer essa comparação dos valores encontrados por cada um dos métodos. E um segundo objetivo, então, desse estudo é de avaliar a associação e a concordância entre os valores de cada um dos métodos nas condições de caminhada e corrida. Então, para a condição de caminhada, a gente vai utilizar os valores de um banco de dados público publicado por Vanderzee e colaboradores, 2022, que fornece dados de caminhada em solo, no plano, entre 2,5 a 7,2 km por hora, por adultos saudáveis. Então, a gente tem dados de cinemática e plataforma de força desse banco de dados. A cinemática coletada a 120 Hz e a plataforma de força a 1.200 Hz. E os dados de corrida, então, são dados, parte dos dados utilizados pelo doutorando do professor De Wolf, então, publicou parte dos dados em 2020. Aqui, especificamente, eles utilizaram mais os dados de plataforma de força, mas gentilmente compartilharam conosco, então, os dados de cinemetria e plataforma de força, dos sensores de força, durante a corrida por adultos saudáveis em 8, 10, 12, 14 16 km por hora. Então, a gente tem os dados de caminhada e corrida em diferentes velocidades, os dados cinemáticos e os dados de plataforma de força. Então, a gente pode, a partir disso, calcular o trabalho mecânico tanto pelo método Recavaia e pelo método da dinâmica inversa, o método de Joint Power. Já o estudo 3, então, é o trabalho mecânico e a eficiência de transmissão, simulações de caminhada. Então, o objetivo desse estudo é avaliar a repercussão sobre o trabalho mecânico calculado, tanto pelo Recavaia quanto pelo Joint Power, em ciclos de caminhada simulados por meio de simulados computacionalmente, em que nessas simulações a gente vai manipular os níveis de atividade muscular e fatores relacionados à eficiência de transmissão, tanto a transmissão local e transmissão global. Tá? Explicando um pouquinho mais, então, o que a gente está chamando de transmissão local e transmissão global. Então, aqui é o fluxo, então, de energia, né? Fluxo de energia, energia elétrica, metabólica e mecânica durante a caminhada, a corrida. Então, a gente vai ter, né, lá na unidade motora, a despolarização da nossa unidade motora. Então, a gente vai ter uma atividade muscular, neuromuscular, então, medida em volts, né, em energia elétrica. Então, isso vai levar a então, mecanismos de pontos cruzados, lá, teoria de pontos cruzados, a gente vai ter deslizamento das fibras de actina e miosina, a gente vai ter produção de força mecânica no nível micro, no nível celular, e essa energia mecânica das fibras musculares vai ser transmitida por meio das estruturas em paralelo e em série, elásticas em paralelo e em série para os segmentos ósseos. Então, a gente vai ter uma transmissão local dessa energia mecânica das fibras, e essa energia dos segmentos ósseos vai ser transmitida globalmente para os centros de massa dos segmentos e o centro de massa do corpo. Então, aqui a gente está conceitualmente dividindo a eficiência de transmissão em duas partes, uma eficiência mais local e uma eficiência mais global. E, no fim, então, a gente vai ter uma mensuração desse trabalho mecânico em joules, em unidade de joules, que vai ser a nossa medida macro, então, desse sistema. Então, a gente vai ter numa ponta lá volts e numa outra ponta joules. Então, a ideia é a gente fazer por meio utilizando do software, do arcabouço matemático, do OpenSim, Moco, estabelecer modelos neuromusculoesqueléticos e construir modelos neuromusculoesqueléticos, e a partir desses modelos
simular novas condições de caminhada. Então, a gente pode, a partir do modelo de músculos de Hill, a gente pode manipular o nível de atividade muscular dessas fibras, a gente curvas de força, e isso pode levar, a expectativa é que leve a repercussões sobre as forças e sobre o movimento do corpo. Então, como exemplo, a gente tem aqui o estudo de Demme com colaboradores, que em simulações, eles reduziram a força dos cinemática do movimento, simulando, se assemelhando, simulando uma condição de caminhada com drop foot. Também eles simularam uma condição que eles reduziam a força dos abdutores de quadril em 90% e via que aparecia o sinal de Trendelenburgo durante a caminhada. Então, a partir daí, a gente pode ver que tem estudos que já realizam por meio dessas simulações, manipulando ali, controlando o nível de força de determinados grupos musculares e que isso repercute sobre a cinemática desse corpo teórico, né, desse modelo computacional que se assemelham ao comportamento cinemático que a gente vê na vida real. Então, qual que é a ideia desse estudo? Então, a gente utilizar dados experimentais para criar esse nosso modelo. Então, para os dados experimentais, a gente vai se valer também do banco de dados público de Lencioni e colaboradores, que tem dados de caminhada, dados de cinemática, plataforma de força e eletromiografia de caminhada. Então a gente tem os dados cinéticos, a gente tem os dados cinemáticos do corpo inteiro e os dados de eletromiografia de membro inferior e tronco inferior. Então, a partir desses dados de entrada, a gente cria o nosso modelo computacional, faz uma validação para ver se esse nosso modelo se comporta semelhante aos dados reais, aos dados experimentais, e a partir daí fazer as nossas simulações e avaliar, então, esses novos ciclos de caminhada criados por essas simulações. Então, calcular o trabalho mecânico, tanto lá dos dados de entrada, o trabalho mecânico dos ciclos de caminhada reais, e o trabalho mecânico dessas novas condições de simulação. E quais são essas condições de simulação? Então, são 4, basicamente. Na primeira condição, então, a gente vai alterar o nível de atividade muscular de extensores e flexores de quadril, joelho e tornozelo. Então, a gente vai aumentar e reduzir o nível de atividade desses grupos musculares e ver como que isso... Então, a gente altera o nível de atividade muscular e coloca a pessoa, entre aspas, né, o computador ali, o robô, na simulação para caminhar. E avalia o trabalho mecânico desse novo ciclo de passada com essa atividade muscular alterada. E verifica se o Fencavanha ou se o Giant Power são mais sensíveis ou sofrem mais ou são mais responsivos para uma condição do que para outra. Então, por exemplo, se o Fencavanha é mais responsivo para alterações de tornozelo do que o Giant Power, ou o tornozelo ou o joelho afeta mais o Giant Power que o Fencavanha, por exemplo. Então, essa é a nossa ideia, alterar os diferentes grupos musculares das 3 articulações de membro inferior e ver como que isso repercute sobre os cálculos de trabalho mecânico de cada método. Então, a gente também vai alterar os fatores de transmissão local, então manipular os parâmetros das curvas de força-comprimento e força-velocidade das fibras musculares, e também os fatores de global de transmissão. Então, variar, aumentar e reduzir os níveis de coativação dos grupos extensores e flexores das 3 articulações e também alterar o nível de ativação de músculos ou mono ou biarticulares. Então, para ver o efeito desses, se algum dos métodos de cálculo de trabalho mecânico é mais responsivo a músculos monoarticulares do que o outro ou biarticulares do que o outro. Então, a ideia é, por meio das simulações, a gente afetar tanto os níveis de atividade muscular quanto os fatores globais e locais da eficiência de transmissão e ver como isso repercute sobre cada método. Então, o último estudo, o 4º estudo, então,
a ideia é uma estimativa do custo metabólico de cocontração durante a caminhada humana por adultos saudáveis. Então, o objetivo é estimar esse custo metabólico da cocontração, então, que é uma variável de difícil mensuração. Então, até hoje na literatura a gente não encontrou estimativas mais ou menos precisas do custo metabólico da cocontração durante a caminhada. Então, a ideia aqui é realizar coleta de dados, então, nas velocidades de 1, 13 e 5 km por hora, coletar dados de cinemática, de consumo de oxigênio, produção de gás carbônico e de eletromiografia, de membro inferior e tronco inferior, de músculos agonistas e antagonistas, em 4 condições. Então, a nossa ideia é pegar pessoas saudáveis, adultos saudáveis, que tenham uma boa consciência corporal, tenham um bom nível de percepção, de autopercepção, de controle motor, coletar eles na condição controle, então a condição confortável, normal, e mais 3 condições, que a gente vai pedir voluntariamente para que eles realizem cocontração de perna, de coxa e de tronco inferior. Tá? É um pouco estranho, a gente ainda vai precisar fazer muitos pilotos para ver o quanto que a gente consegue realmente, que as pessoas conseguem, né, voluntariamente realizar essa cocontração e permanecer nesse padrão durante 5 minutos para isso ter uma repercussão sobre o gasto energético. Mas, de qualquer forma, então, a gente vai mensurar então, o efeito dessas condições diferentes no custo de transporte. E realizar por meio de análise estatística o controle por covariáveis, então controlar, inserir como covariável o trabalho interno de cada segmento, o recovery pendular, o comprimento de passo, para tentar controlar para os possíveis efeitos em que há uma alteração muito grande da mecânica da marcha. Então, para a gente tentar limpar ao máximo, para que essas possíveis alterações de custo de transporte sejam decorrentes somente ao fator de cocontração e não às alterações de mecânica da marcha em decorrência da cocontração. Então, tentar fazer pilotos para controlar isso o máximo possível e também realizar, por meio de análise estatística, o controle para covariáveis. Então, aqui o cronograma do projeto de doutorado, então, dos 4 estudos. Então, estudo 1, estudo 2, estudo 3, os dados já estão disponíveis, já estão coletados. Estudo 1, estudo 2, a gente está na parte de análise dos dados. A ideia do estudo 2, estudo 1 é submeter ele até dezembro desse ano, o estudo 2 até março do ano que vem, o estudo 3 até novembro do ano que vem, e o estudo 4, então, submeter para comitê de ética, realizar coleta dos dados no segundo semestre do ano que vem e submeter lá em maio de 2025. Então, defendendo a tese lá em agosto de 2025. Então, muito obrigado pela atenção de todos e fico à disposição. Parabéns, André. 24 minutos e meio. Bom, vou passar a palavra ao professor Tartaruga. Eu acho que ele pode colaborar melhor do que eu no que diz respeito ao assunto que você apresentou. Professor, fique à vontade. Que é isso, coordenador de reunião? Entregando assim, jogando a toalha? É muito fácil. Claro. Para mim, tão fácil que eu vou pedir para o professor falar. Isso aí. Isso eu gostei. Passei a apresentação inteira prestando atenção e eu não consegui elaborar uma pergunta. Sempre. Desculpa, André. Nada, cara. Olha só, realmente é um assunto desafiador para mim também, né? Mas quero parabenizar, tá, o André. Tá muito legal o design, tá tudo bem jóia, assim. Mas vou tentar ser crítico, assim, para a gente já adicionar algumas linhas, assim, para a gente discutir. Mas eu gostaria que todos tentassem fazer perguntas mesmo, por mais simples que sejam. Pode ser coisas muito simples, mas isso é interessante, porque a visão de gente de fora, isso sempre ajuda para o André ir entendendo o que ele tem que melhorar até para entender, sabe, o desafio do conhecimento nosso
é quando a coisa que é tão complicada que a gente estuda, a gente consegue também transformar em algo simples. Então, esse é um desafio para o André também, que é no futuro. Ele tá ao mesmo tempo aprendendo muita coisa, tá? Mas é um desafio importante, então podem perguntar. Eu fiz várias anotações de detalhezinhos, tá? Que eu não vou me deter aqui. Acho que falta para o teu estudo, André, um modelinho. Eu comecei a fazer alguma coisa que tu já deve ter outros, tá? Tipo isso aqui, assim, fazer um modelo conceitual, tá? E tente jogar, assim, colocar em jogo as várias questões que tu está tentando estudar. Eu fiz desse jeito aqui, mas pode ser de outro, tá? E depois eu vou te mandar, vou botar uma foto aqui e te mando, mas os vários componentes, inclusive daqueles que tu não vai tratar, por exemplo, eu acho que na tua tese fica claro, e eu espero que tu realmente controle isso para não enlouquecer, por exemplo, sobre a questão do anaeróbico aeróbico, né? A gente sabe que isso é uma margem de dúvida nas análises de eficiência e tal, e nesse estudo tu vai controlar isso, tu vai fazer análises onde o exercício ele se considere como aeróbico, por exemplo, como é comum a gente fazer nos estudos de caminhada, tá? Isso é normal. Nos de corrida é um pouquinho mais complicado e a gente tem que tentar também ou forçar que é aeróbico ou tentar analisar a parte anaeróbica, que é uma confusão também. Mas eu acho que vale a pena uma figura dessas para organizar as ideias. Uma coisa que eu acho que é importante, André, para a tua qualificação, a gente tem que lembrar que aqui também tu tinha uma apresentação, que esse é um desafio para o grupo, mas tem que entender. Essa é uma apresentação especialmente para a banca, tá? Essa é a primeira coisa. Na qualificação, a gente faz uma apresentação curta, rápida para a banca. Por isso que tua apresentação, como o teu tema é muito complexo, tu fez em 24 minutos, já foi um baita desafio e ficou bom. Mas a ideia é que seja curto mesmo, que tenha explicações curtas e, inclusive, algumas coisas até tu pode encurtar mais ainda, mesmo que para quem é de fora se sinta um pouquinho, não, mas espera aí, já ficou difícil de entender vários conceitos, né? Mas é assim mesmo, porque o que a gente espera é que a banca tenha lido o projeto e então a análise tem que ser mais curtinha mesmo para gastar energia naquilo que precisa, né? Que é discutir realmente os pontos. E o que eu achei que faltou? Quando chega no problema de pesquisa, a gente tem que vender o peixe para o leitor, tá? E ali o que eu senti? Uma regra básica, assim, que eu falo, a gente tem que fazer quando vai escrever, vai apresentar uma introdução, vai escrever, é que, no mínimo, os desfechos principais de todos os estudos que tu está tratando na introdução, eles apareçam, né? No mínimo, eles têm que aparecer de algum jeito. E, por exemplo, eu senti falta de cocontração. Na introdução, eu acho que tu tem que dar uma geral, talvez com esse modelo, tu explique que, olha, esse é o quadro da energética de movimento, né? Ela inclui, como tu mostrou lá, uma energia metabólica, depois tem a parte da produção de trabalho ao nível muscular e depois tem a transmissão dessa energia mecânica para o ambiente, né? Tu fez esse resumão, só que eu acho que tu tem que listar coisas, assim, que, de forma geral, podem estar explicadas. O que eu senti aí, né? Que bom te ver aí, Henrique. Isso é legal. Espero que tu venha aí logo, cara. Mas assim, voltando, por exemplo, que eu senti falta da energia metabólica envolvida envolvida em produção de força muscular que não gera trabalho mecânico, né? Acho que tu falou depois, em alguns momentos, só que tem que trazer essa problemática, assim, como um componente que ainda está em discussão, né, do quanto é isso energeticamente, tá? Eu acho que aqui até eu fiz uma subdivisão, né? Nós temos dois problemas ali, em músculos que produzem tensão, e não é para atividade basal também, porque isso é outra coisa que a gente limita, tá? A gente analisa o custo de transporte, tudo aquilo é elevado aos valores de basal, tá? Por isso que a gente faz aquela subtração pelo valor em basal. Mas tem dois problemas aí. Tem o da cocontração, que tu falou bem, e tem também de músculos, que é isso que nós vamos ter que dar uma pensada, que eu sempre fiquei na dúvida e sempre botei como adicional, tá? Que eu não sei se exatamente é uma cocontração, mas são os músculos que não produzem trabalho muscular, mas que fazem o papel de sustentação do tronco ali, que é o core, que a gente costuma dar um resumo disso. Então, tem o custo desses dois grupos musculares, assim, essas duas tarefas, vamos chamar assim, que a gente tem que... Tu tem que, pelo menos, trazer um pouquinho desse problema, assim, né? Que mais? Deixa eu ver, assim, de coisa importante que eu vi. Falta, então, incluir o raciocínio desses estudos. Tem que ser um slide só, uma coisa curta e tal.
Uma coisa que eu acho dos teus projetos, que a gente tem que dar uma rediscutida, são as velocidades do estudo 4. Tu botou 1, 3 e 5. O que eu trago aqui de elemento, tá? A gente sabe que, por exemplo, o recovery na marcha e a produção de trabalho externo na marcha, ela é otimizada a uma velocidade mais alta do que da velocidade autoselecionada. Tem um certo desvio disso histórico, assim, a gente costuma dizer que é exatamente igual. De forma geral, a gente pode dizer isso. Quando a gente vai olhar com olhar de lupa, não é assim. Essa produção de trabalho otimizado, que tem relação com maior recovery, as pessoas nessa velocidade, ou então, que está otimizado o sistema mecânico, as pessoas produzem menos trabalho externo e o recovery está mais funcionando. Então, fecha a conta energética ali, ela acontece numa velocidade maior. Eu não lembro agora de cabeça, mas eu acho que é entre 5 e 6 km por hora. Por aí. Então, tu está em 1, 3 e 5. Eu acho que a gente poderia, e tem um desafio, né, já colocando, que é a questão da anaeróbica, né? Mas como tu vai pegar sujeitos normais, eu estenderia isso. Eu faria até 6 km por hora, assim, e talvez com mais dados, talvez 4 velocidades ao invés de 3. Não precisa ser 5. Eu me lembro que com a NAP, vamos fazer um resumo lá, a gente fazia de 1 a 5. E a gente fazia muita velocidade e esquecia da velocidade alta, mas ali era idoso, então ainda tinha essa desculpa, porque o idoso caminha numa velocidade menor. Agora aqui, eu acho que tem que dar essa estendida. Tá? A Valéria escreveu coisa que eu não vi bem o resto da mensagem. Val, Não, quer aqui entrar tu tem discutir? um intervalo de velocidade no outro estudo, né? Que eu acho que é o 3, né? Então, de 2 a 7, se eu não me engano. Daqui a pouco chegar perto disso é uma possibilidade. Uhum. Ah, boa. É, o estudo alta 2,5 a 7,2. Até 7, de 2 a 7. Então tá. Então, Pensada nisso, talvez até forçar assim 1, 3, 5 e 7, por exemplo. É uma possibilidade que estende bem, sabe? Pega pontos que depois tu vai conseguir analisar curvas de custo metabólico e tal, bem envolvendo ali os dois problemas, tanto da parte mecânica quanto do custo da velocidade ótima, né, de caminhada metabólica. Né? Que mais? Incluir o raciocínio, tá? Discutir, segmentar e englobar. Aí vem uma questão de discussão de terminologia. Tu fala em segmentar e global. O Zelig que usa isso? De onde tu tirou essa terminologia? Nosso mesmo, do Pereira? Não, tem o Tésio na revisão 2000. Agora é uma revisão que ele é mais clínica, assim, a revisão dele, mas ele aborda os dois métodos, fala e diz que o método centro de massa é uma abordagem mais global e do Joint Power é uma abordagem mais segmentar. Eu baseei, acho que eu não coloquei a referência dele no fim ali no projeto, tá? Mas me baseei na terminologia adotada pelo Tésio Rota, se eu não me engano. Boa, entendi. Que tem bastante sentido, tá? É bem. Só que o que acontece? Tem outras terminologias que usam o articular versus segmentar, né? Que aí confunde um pouco. E joint power, o método do joint power, o termo já diz, né? Tu consegue analisar ali uma energia por articulações, digamos, né? Por músculos que atuam em articulações, né? E esse é articular, digamos assim. E o método do Cavanha, em algumas nomenclaturas, é usado como segmentar, porque tu calcula realmente o trabalho mecânico de cada segmento, né? E dali que tu tira essas análises globais mesmo, de trabalho externo e interno, baseados em segmentos, né? Então tem que dar uma olhada nisso, se não vai gerar mais confusão do que solução. Mas também não é que tenha uma forma só, tá? Mas podemos ainda dar uma pensada nisso e vai ser difícil achar gente que estude isso, né, para a gente poder discutir, mas talvez até a gente que possa discutir isso bem é o Devolf, são o pessoal internacional mesmo, tá? Bom, que mais?
Paulo, eu só queria trazer agora só uma reflexão da Marcia. Assim. Eu acho que um caminho futuro para esse projeto, agora não tem a ver só com a questão, agora a gente viajando um pouquinho para o futuro do grupo. O desenvolvimento desse estudo do André, por exemplo, uma das possibilidades é entender uma questão que é problemática e é muito comum na corrida. Corredores, quando fazem provas de longa distância, começam a ter fadigas que são de várias origens. Né? Depende do tempo da prova, depende das tarefas, né? Mas uma delas, por exemplo, às vezes geram uma fadiga que é nos músculos acessórios respiratórios e nos músculos do core, né? E eles implicam, por exemplo, em impacto em discos intervertebrais, etc. E inclusive na geração de trabalho segmentar, porque tu não tem um bom core, ou ele em fadiga, ele faz com que tu tenhas uma atividade mais instável, que é essa percepção do pessoal dos estudos de core e tal, que não é muito bem determinado isso quantitativamente. Se a gente determinar esse custo de cocontração, a gente pode daqui a pouco entender essa problemática num estudo futuro em corredores. Tá? Essa é só uma sugestão que eu dou para futuras coisas, assim, de caminhos, né, futuros para o estudo, tá? Para a gente deixar para passos depois e tal. Essa brincadeira, mas vai abrir espaço para essas muitas coisas. E a outra, que é a mais clássica, né, e eu pensei até que o André pudesse atuar na tese dele, mas acho que não vai dar tempo, mas essa eu quero responder um pouco antes até, os primeiros passos depois do estudo do André, é sobre o custo da cocontração, explicando a velocidade ótima nas inclinações. Tá? Essa era uma proposta que eu tinha até quando eu fui para Milão, que era uma ideia do professor Minetti. Né? Ele tinha já essa hipótese, que ela já foi, de certa forma, respondida em passos anteriores, assim, né? Ainda não exatamente na inclinação determinado bem, mas pode ser aí um passo seguinte para tentar entender por que nós somos mais econômicos a uma velocidade intermediária lá, que é em torno de 3 km por hora, nas inclinações de terreno de uphill, né? Nem, o downhill talvez também se explique aí por esse modelo, mas a hipótese é que o custo de cocontração, ou seja, o gasto de energia envolvida para cocontrair ou para produzir tensão que não gera trabalho mecânico, parece ser o principal responsável dessa velocidade ótima. Um estudo exato não se tem, o que se tem são hipóteses que levam para isso. E talvez teu estudo, André, ajude para montar um modelo que consiga explicar isso melhor. Porque até agora que a gente tem isso, André, tem que ficar bem claro até no teu estudo ali, e mais específico, é que os modelos hoje eles são deterministas, mas muito simplistas sobre a atividade eletromiográfica. Eles têm analisado o estudo do Carrier, por exemplo, e de outro autor que agora não me vem à cabeça. Eles fizeram só a quantidade de ativação eletromiográfica, em milivolts mesmo, por metro percorrido. Eles fazem uma série de somatórios de ativação muscular por metro percorrido. Mas esse é um modelo muito simples, né? Porque não leva em consideração os equivalentes metabólicos do tipo de contração, que a gente sabe que varia em 6 vezes. Tá? Para vocês terem uma ideia, quando o meu músculo gera uma concêntrica e uma excêntrica, tá? A quantidade de ativação para gerar um dado gasto de energia é da casa de 6 vezes maior para a concêntrica. Tá? Então, eu gero uma certa quantidade, em outras palavras, tá? Deixa eu ver se fica mais fácil de passar a mensagem. Quando eu faço uma contração concêntrica, tá? E aí, numa excêntrica, eu tento dar a mesma quantidade de atividade eletromiográfica, mesma quantidade em milivolts, tá? Para isso, eu tenho que botar muito mais carga na excêntrica, até porque meus músculos suportam bem mais, a eficiência é 4 vezes maior na excêntrica. Mas quando eu vejo em termos de atividade eletromiográfica para gerar aquela mesma quantidade de milivolts em concêntrica e excêntrica, o gasto de energia em concêntrica é 6 vezes maior. É mais do que a discrepância em apenas atividade metabólica, que já é 4 vezes maior. Tá? Da razão do trabalho mecânico e energia. Para atividade eletromiográfica é da ordem de 6 vezes. Ou seja, aquela quantidade de atividade eletromiográfica tem repercussão energética muito diferente entre concêntricas e excêntricas. Então, a gente quantificar elas e dizer que elas são a mesmo custo de
de contração concêntrica e excêntrica, é muito estranho. Então, a gente tem que considerar esses modelos também depois para entender melhor essa quantidade de atividade eletromiográfica. E até para chegar na contração depois, né, que é quando os músculos não mudam, quando eles geram em isometrias. Né, o custo de isometria também é importante saber isso, tá, porque ele vai estar ali no meio intermediário nessas situações aí de assimetrias. Bom, mas eu só trouxe uma ideia aqui para o futuro, depois a gente vai poder aplicar melhor esses modelos aí que o André está trazendo. Pessoal, e passo a palavra aí para vocês, que eu falei demais. Ó. Parabéns, André. Pô, show de bola, cara. Obrigado, professor. Já anotei aqui tudo. Realmente essa parte da eletromiografia tá, ainda na minha cabeça, assim, também está bem simples, assim, tem que, além de muitas coisas, né, você tem que desenvolver melhor, assim, principalmente determinar o que está na concêntrica, que fase que está, né, tem que usar cinemetria ali, talvez, não sei como cruzar a informação da cinemetria com a eletromiografia, mas enfim, estou anotando aqui tudo. Val? Assim, Paulo, tá aí. Doneida. Eu confesso que foi um pouco difícil, assim, de acompanhar ali, principalmente quando começou a falar das simulações ali no penúltimo estudo ali, eu me perdi um pouco. Na verdade, eu não entendi muito bem como é que tu vai fazer essas simulações. Então, tipo, tu vai jogar no OpenSim os cálculos de algum estudo, quem sabe tu nos ajuda um pouquinho com isso. Ah, então, Val, obrigado. Realmente, esse tá sendo um baita desafio, assim, que eu tô tendo que estudar bastante, mas pelo que eu vi, tem como fazer, assim, vi que tem estudos que aplicaram, assim, a metodologia é bem similar do que eu pretendo fazer, assim, mas é basicamente o OpenSim, ele já tem essa estrutura, assim, até Open Access, assim, de alguns modelos pré-prontos, assim, um modelo com membro inferior e tronco, ou um modelo membro inferior, tronco e braços. Então, tem modelos já pré-prontos, assim, com, com as medidas antropométricas, com grupos musculares, e tem o sólido, tem o gastrocnêmio, tem os músculos já dentro desse modelo. Tá, mas isso eu já, assim, sempre estudos que validaram o modelo com dados experimentais e disponibilizaram isso livre acesso. Mas o que o pessoal faz? Ele pega ou baixa esse modelo pré-pronto, assim, e fazem uma nova validação, digamos, com os seus dados experimentais, os dados experimentais, que daí, no caso, ou faz a coleta no laboratório, mas para facilitar usar esse banco de dados já disponível, que tem as condições enfim, de caminhada ali, que é o que a gente precisa, né? Que daí já tem os dados de cinemetria, de plataforma de força. Então a gente, digamos, revalida o modelo, tá, então o nosso modelo, nosso bonequinho, nosso robozinho, ele caminha igual ao que a pessoa real está caminhando. Então, tá, ok, o modelo ele tá funcionando, assim, ele tá tudo certo. Tá simulando bem a vida real. E a partir daí, fazer simulações. Daí a gente começa a brincar. Aumenta a atividade do gastrocnêmio, reduz a atividade do tibial anterior, aumenta a força do reto femoral. Começa a fazer esses jogos que daí se espera que isso daí vá ter repercussões sobre ângulo articular, sobre a cinemática, sobre o movimento em si. Que daí também os estudos mostram que isso, de certa forma, que isso acontece. Então, ali diminuir a força do tibial anterior, o bonequinho começa a caminhar com drop foot, assim, começa a arrastar o pé. Diminui a força do abdutor de quadril, começa a caminhar com Trendelenburg. Então, claro, vai ser sempre simulação computacional, né? O quanto que isso, tipo, com certeza, vai se aplicar para a vida real, sempre vai ter um limite, né? Mas como a nossa ideia, claro, depois uns próximos passos ter aplicação, mas como comparar modelos teóricos físico-matemáticos
Então, o que importa é mais ver o quanto que aumentar a força de plantiflexor afeta mais o Fencavanha do que o joint power, por exemplo. Aumentar a contração de quadril afeta mais o joint power do que é mais ver os efeitos sobre os modelos do que, claro, é, essa é uma simulação validada, né? Então tem que ter os dados experimentais. O que a gente quer mesmo é ver quanto isso repercute. Então, porque não tem como a gente, né, avalia a pessoa e agora fortalece o teu gastrocnêmio, sabe? Fortalece o gastrocnêmio em 50%. Na vida real não tem como fazer. Então, com a simulação a gente consegue ter esse controle mais sensível, mas claro, vai ter a limitação, né? E também, o estudo da contração também eu tenho que fazer bastante piloto assim para ver, né, até que ponto eu vou conseguir, né, fazer que as pessoas realizem essa contração voluntária, né? Mas, enfim, mas da simulação é basicamente mais ou menos por aí, assim. Então, já tem os programas que já facilitam bastante, assim, esse processamento, assim, já tem as rotinas pré-prontas e que a gente pode ir manipulando ali os parâmetros. Perfeito. Aí, quanto à apresentação, ali quando tu apresenta os 4 estudos, né? Tu faz aquele gráfico com as bolas se juntando, enfim, aí depois tu traz um outro slide com os 4 títulos. E aí depois tu fala de novo um por um, né? Talvez não seja nem ajustes de slides, talvez só ajuste da tua fala ali, quando tu mostra aquele slide com os 4, porque daí depois tu acaba repetindo a mesma coisa Uhum. nos outros, né? Então, só uma questão de fala ali, aqui são os 4, falar mais pontual o que que vai ser os 4 e depois deixa para falar mais específico quando tu fala na tela de cada um deles, né? Só isso, quanto à apresentação que me chamou a atenção, assim, que acabou se repetindo, assim, em três momentos, os títulos ali, os objetivos dos estudos, tá? Mas no mais, tá tudo, tava muito bonito, a apresentação tá muito bonita, muito clara, tá bem legal. Obrigado. Val. Realmente ali nos títulos eu via que eu ficava repetindo toda vez, né? Acho que vou talvez tirar aquele ali, deixar já ir direto, né, para os estudos individuais, até porque o tempo Acho que não tá meio precisa tirar, eu longo, acho que é assim, só a fala mesmo, é só a e fala, mais. porque Uhum. quando tu traz os títulos ali, daí sim dá a noção de que o que que é cada um deles, né? Dá um geralzão, assim. Então, de repente, não precisa explicar cada um deles ali, deixa para explicar só quando tu entra em cada um deles. Sim. Uhum. Bom, obrigado, Val. Imagina. Eu, eu vou aproveitar o gancho da Val, e te parabenizar de novo, André. É, e é realmente bem difícil assimilar todas as informações que foram ditas, principalmente para quem não está realmente no meio. E a gente também não teve nenhuma pré-preparação, não leu nenhum documento seu. E me surpreende que parece que está indo tudo no cronograma, que os 4 artigos vão sair. Tenho certeza que serão quatro artigos muito pesados. Eu sou um apaixonado por esse tipo de processamento, eu ainda não tenho domínio, não consigo trabalhar em cima desse tipo de dado, mas a gente está tentando aqui no grupo elevar o nível na programação. E eu fiquei com uma dúvida que talvez tu tenha respondido, mas devido a essa limitação eu posso não ter entendido. No teu primeiro material, o primeiro material é uma revisão. Você vai fazer uma revisão do método do Fencavanha. E o segundo estudo é uma comparação entre os métodos. É isso? E essa comparação, se eu não me engano, você diz que você vai comparar para melhorar o método, ou algo assim, ou eu estou muito fora. Ah, obrigado, Edilson. O primeiro é uma revisão sistemática, né, ali da literatura do Fencavanha somente. Estão pegando só os estudos que utilizaram o Fencavanha. E tá. E daí o segundo é comparar um método contra o outro. Então, para caminhada, o Fencavanha deu 10 joules e o Joint Power deu 8.
Aí para a corrida, um deu 15, o outro deu 14. Comparar, fazer a comparação, é, vai ser um design de estudo comparativo e de validação, digamos, de validação de estudo, fazer aquelas estatísticas de correlação, blend Altman, plot, ver a associação entre os valores, assim, para ver se quando um aumenta, o outro aumenta também, quando um diminui, o outro diminui também, para ter um estudo inicial mais exploratório, assim, digamos, para comparar um método contra o outro. Essa, sem entrar ainda na parte de propor, muda isso, muda aquilo, podemos... Certo. Então, pensando em todos os teus artigos, como você vai fazer uma revisão do Fencavanha, então eu imagino que a tua base teórica seja Fencavanha e você vai usar o segundo para comparar, mas existe a tendência de assumir que um dos métodos seria melhor ou não? Você simplesmente vai dizer que os dois métodos são bons e existe essa comparação. É, ah, que talvez no estudo 2 ainda não... assim, talvez no estudo 2 ainda não vou conseguir. É que melhor é difícil, assim, a palavra, sabe? Talvez a partir do estudo 3 eu vou talvez conseguir dizer, esse estudo é mais sensível para isso do que o outro, sabe? Esse estudo, ele tem uma maior sensibilidade para detectar esses tipos de variações do que o outro. Porque não se tem o padrão ouro, assim, não se tem o valor, na caminhada é X o valor, é esse o valor de joules, não se tem o valor, quanto que deveria ser. Porque o trabalho mecânico já é uma estimativa do trabalho micro lá, né, do trabalho das fibras, então já é uma medida, assim, que não se tem o padrão ouro de quanto que ela deveria ser, então a gente não sabe quanto que um tem que chegar, né, então a gente não sabe um está mais perto do que o outro desse padrão ouro. Porque a gente não tem um padrão ouro, basicamente, né? Então, o que a gente consegue fazer é ver o quanto que, em determinadas situações, né, de caminhada e corrida, um método é mais sensível do que o outro. Vocês não ouviram o barulho ambiente aqui, né? Perfeito. Obrigado, André. Mais uma vez, parabéns. Eu realmente fiquei com essa dúvida justamente por causa dessa medida padrão, assim, porque eu não sabia se tinha realmente, então fiquei nessa dúvida, mas parabéns. Acho que você consegue explicar bem as suas propostas e tenho certeza que vão sair ótimos trabalhos aí. Obrigado, Adilson. Realmente, acho que também não, ali na introdução, talvez faltou da palavra padrão ouro, né? Colocar assim, porque que é um dos fatores principais, assim, né? Porque eu não já comparo com os dois, né? Vou comparar ali dos métodos de TDTO ali, né? Que a gente estava falando outro dia, comparar a cinemática com a plataforma de força, porque daí a plataforma de força é o padrão ouro. Aqui não tem, né? Não tem esse valor. Mas, mas obrigado. Valeu. Galera aí, fiquem à vontade, mas não briguem. Oi, só te parabenizar, André. Eu gosto muito de ver tuas apresentações, assim, acho que eu mesmo aprendo muito com elas. Acho que você, assim, explica muito bem, a tua apresentação estava muito bem feita, assim, muito limpa, muito clara. Então, te parabenizar mais uma vez. E eu fiquei impressionada mesmo porque é um desafio bem grande, né? Esses 4 estudos ali. E a gente não tem dúvida que vão sair estudos muito bons, né? Porque você tem um conhecimento muito grande ali, uma capacidade, enfim. Então, só te parabenizar mesmo e bom trabalho. Obrigado, Lai, obrigado. Realmente, tá. No papel, no cronograma, tá tudo. A gente falou, né? Tá tudo certo, né? Até 2025 termina, né? Mas vamos lá. Eu acredito. Não, mas vai dar certo, sim. Com certeza tu vai conseguir. Valeu, Lai.
Nos bolsistas, nada? Você sabe quais são os músculos que ele vai analisar com a contração? Os pares de contração? Não. Então, quais Seria são os uma músculos? dúvida se eu puder falar, entrei de penetra aqui, mas Vai lá, não é penetra nada. correto. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Prazer em revê-los. André, parabéns pela apresentação. Cheguei aos 45 do segundo tempo, mas tenho certeza que foi muito bom, porque o André é fera. Título de informação mesmo, André. Eu ouvi tu falando de covariável, né? Eu gostaria que tu dissesse, falasse pra gente aí, pelo menos pra mim que tô com dúvida, não ouvi direito. O que que seria uma covariável no teu estudo e de que forma ela poderia interferir nos resultados, nos dados, nas análises? E no finalzinho, se tu puder me dar uma aula de OpenSim, eu aceito. Boa, Henrique, boa, grande. A aula de OpenSim, primeiro eu vou ter que fazer algumas eu, né? Depois, mas vamos lá. Da covariável. Então, ali como a ideia é a gente ver o efeito específico da cocontração sobre o custo de transporte, a gente quer ver só isso, o efeito da cocontração sobre o custo de transporte, né? Só que, claro, quando a pessoa, claro não, né? Só que pode acontecer de quando a pessoa realiza a cocontração voluntariamente, aumenta a cocontração de gastrocnêmio, tibial anterior, ela pode ser que ela altere a mecânica da marcha, altere o trabalho interno, altere o comprimento de passada, altere pêndulo, recovery pendular, então altere outras coisas, outras variáveis, outros fatores, e também podem alterar o custo de transporte. Então a ideia é a gente inserir como covariáveis as variáveis mecânicas de pêndulo, de trabalho interno, trabalho externo, trabalho interno de cada segmento, para tentar tirar esses efeitos e o máximo possível, ver só o efeito da cocontração sobre o custo. Porque a cocontração pode, sei lá, piorar o pêndulo e o pêndulo aumentar o custo. E a gente, aqui, aumentou a cocontração, aumentou. Não, mas é porque alterou o pêndulo, na verdade, isso que está repercutindo sobre o custo. Então, é tentar limpar o máximo possível o quadro, assim, porque pelas limitações experimentais mesmo, né? Porque quando a pessoa, provavelmente, quando aumentar a contração, ela vai alterar a mecânica da marcha dela, né? Basicamente isso, basicamente isso. Então, daí tu vai assumir os valores medianos ali, de pêndulo, de recovery de trabalho mecânico, e aí dessa forma tu vai assumir que está controlado, é isso? Eles não É, estão alterando e tal. porque sei lá, roda ali uma GE, uma nova, como botando uma covariável ali. Então, as variações dessa covariável, elas ah, os efeitos dessa covariável sobre a variável dependente são retirados, são eliminados. Então, é como se a pessoa, né, estivesse caminhando sem com pêndulo de contração, continua 60%, né, botando isso como covariável. Basicamente, essa é a ideia, assim. Daí se o pêndulo tiver 30, já vai excluir ele. Ele vai estar 30, mas e como vai entrar como covariável, isso pode. Ele, o modelo da estatística, teoricamente, tiraria o efeito do pêndulo ter reduzido sobre. Quando reduz a 30, o custo aumenta 2. Ele tira os 2 do custo e vê quanto está agora. Então, seria para controlar os efeitos da variação do pêndulo, do comprimento de passada, do trabalho interno, trabalho externo. Então, basicamente isso, sim. Mas, claro, a gente vai fazer pilotos, assim, e instruir, e fazer sessões de familiarização para que a pessoa caminhe, né, e veja, a gente veja que ela está com qual contração, alterando o mínimo possível a marcha, né? Por isso, pegar pessoas que tenham uma boa consciência corporal, um bom controle motor, né?
Mas vamos ver, fazer muito piloto ainda, né? Entendi. Ah, meu, que legal. Parabéns pelo trabalho, vai ser sucesso, tenho certeza. Muito massa. Obrigado, Henrique. O André, as bolsistas aqui queriam perguntar sobre os pares de músculos que tu vai usar para contração. Então, a ideia é pegar os pares ali de agonista e antagonista, pegar dorsiflexor e plantiflexor, né, de tornozelo, então pegar tibial anterior e gastrocnêmio medial, flexor e extensor de joelho, pegar vasto lateral e bíceps femoral, e flexor e extensor de tronco, pegar então reto abdominal e eretor espinal lombar. Então pegar sempre plano sagital daí, né? Fechar como flexor e extensor das articulações. Mas esses três pares de grupos musculares, isso. Muito bem. Eu não sei se não tem mais pergunta. Não, na minha parte está ok. Não, eu ia dizer se tu queria mostrar um pouquinho mais o OpenSim, mas não mais do que 2 minutos para explicar o que é o... Então, professor, eu até tenho ele baixado aqui no computador. Eu vou dizer que eu abri ele umas 2, 3 vezes só, assim. Eu tenho os artigos aqui, né, que mostram mais ou menos o fluxo aqui, mas o programa em si tem que fazer as aulas com o Henrique ali depois para aprender a mexer melhor, assim, porque agora. Mas posso mostrar o. Tá mexendo também, joga pra ele. O Edilson, isso aí, eu jogava pro Edilson. Já corre um suorzinho já. OpenSim é amigável, OpenSim é amigável de trabalhar. Mais fácil do que Python. Vai tirar de letra. Muito bem. Pessoal, vou dar um exemplo, tá? O OpenSim é o software de simulação, né, músculo-esquelética mais famoso em biomecânica, né? A gente já comentou isso no grupo, assim, tá? Tem que lembrar disso, tá? O que que ele faz, então? Ele é um algoritmo, né? Que nem vocês estão tendo agora no curso de LabVIEW, que também a gente está aprendendo sobre como usar algoritmo. Que tem uma ideia muito simples, que é parecido até com a figura que eu fiz. Tu tem dados de entrada e de saída do teu algoritmo, que eles chamam de input e output, né? Do teu algoritmo. Tu adiciona esses dados de input e aí o algoritmo calcula coisas que vai cuspir aqui uma resposta, tá? O que é em termos de modelamento musculoesquelético? O André mostrou bem, assim, assim, as equações principais. Na verdade, tem mais coisas, mas as principais. Por exemplo, aquelas equações de Hill, né, sobre produção de força muscular, modelos musculoesqueléticos de Hill, que são baseados em ideias de que quando os músculos eles geram tensão, nós produzimos forças em série, né, e forças em paralelo, né? Então são os modelinhos ali que o André mostrou muito rapidamente. Tem equações ali dentro. Só que o que se coloca ali no modelamento? Por exemplo, um fator que é bem simples. Vamos imaginar um gesto muito simples, tá? Uma rosca bíceps Scott, alguma coisa assim, tá? O que acontece? Tu tens esses músculos que estão produzindo essas forças, que são em série, em paralelo, mas tem vários fatores. Por exemplo, um deles, sobre essa produção de força, qual é o peso do antebraço? Quanto tu bota de peso aqui, né? Porque dependendo de quanto tu bota aqui e dependendo da velocidade com que tu faz, tu mais ou menos já tem uma ideia de que as forças vão variar. Isso é uma coisa muito óbvia, né? Para quem trabalha com força, sabe? Tu bota 10 quilos aqui, eu bota 5. É claro que os músculos vão produzir muito mais força 10,
tá? Então, já parte daí algumas ideias. Então, olha, que dado que ele tem que responder? Que velocidade angular que ele vai fazer esse movimento? Né? Se ele fizer um movimento mais rápido, vai ter que produzir mais força para fazer esse gesto mais rápido. Tudo isso vai entrando nessas equações. São dados de entrada que tu vai informar na tua rotina. E depois tem uma matemática ali infernal, mas essas são algumas das ideias principais. A outra é, por exemplo, o braço de alavanca. Né? Tu vai modelar músculos aqui que tu sabe que tem uma origem, uma inserção, e tem que produzir aquelas alavancas, né? Que eu nem lembro lá da biomecânica, interpostas, etc., que dependem dos braços, né? Então, onde está essa origem, onde está essa inserção muscular? Isso aí geralmente se aceita até como algo constante, quando a gente sabe que não é bem assim. Estudos anatômicos sabem que varia um pouquinho esse braço, mas a gente faz ali dados médios e se simula isso. Por exemplo, quando a gente se usa esse modelamento musculoesquelético em ortopedia, muitas vezes alteram isso. O cara tem um rompimento de um músculo e eles têm que adicionar o músculo em outro lugar. E aí isso se muda no algoritmo lá e o modelamento musculoesquelético vai mostrar outro dado. Se tu abrir ali o braço de alavanca, tu sabe que tu ganha em velocidade, tu ganha em força, mas perde em velocidade. Pelo contrário, né? Mas tu tem essas vantagens mecânicas que vão alterar a força, a velocidade. Que tudo isso é dependente desses comprimentos, né? Que aí vão entrar modelos que vão indicar onde é que está aqui, onde é que está aqui, e dali vai se calcular alguns torques disso, né? Que tem relação com força muscular, né? Essa força muscular tem que se equilibrar com a força externa, que tem a ver com todo o peso do antebraço, com aquele peso que tem na mão. Tudo isso vai dar uma força externa que tem que estar equilibrada e que vai produzir esse movimento, tá? Em dada situação. Esse é um exemplo assim, de um modelamento musculoesquelético muito simples. Depois esses modelos vão se complicando. Por exemplo, a gente sabe que não é só um músculo. A gente tem um motor primário, né, dessa ação, mas a gente tem músculos também que são motores secundários, são músculos acessórios que vão dar estabilidade, e aí a coisa vai ficando mais complicada. O desenho das linhas de força aí entra nas figuras, a gente já mostrou isso até pelo OpenCap, né? O OpenCap como um produto lá final. Lembra daquelas linhas que ficavam azul e vermelha durante o gesto? Tem a ver com as distribuições de força que vão gerar esses tórax, que vão resultar numa velocidade angular. E essas contas têm que fechar. Uma delas, por exemplo, muito básica, é o quanto tem de cocontração. A gente sabe que quando faz o gesto, tu tens uma ativação recíproca de segurança, é um fator de segurança biológico. Tem uma ativação de extensores para manter estabilidade articular, né? Com treinamento de força, esses valores diminuem, a gente sabe tudo isso. Agora, o modelamento musculoesquelético vai estimar essas coisas. E um dado até fundamental para calcular isso é, por exemplo, a atividade eletromiográfica. Então, mesmo com todo o erro que a gente sabe que tem no sinal eletromiográfico, a gente sabe que se o cara, depois de 8 semanas de treinamento de força, para levantar aquele peso, ele ativou menos extensores, ok, ali tem uma adaptação neuromuscular, né? E isso vai significar o quê? Que eu tenho mais momento líquido flexor, que é o que interessa, né? Então, isso vai entrar no modelo e vai fechar a conta daquele gesto que ele vai conseguir fazer com agora mais peso, né? Porque aumentou a força dele também em função disso. Tudo isso o modelamento musculoesquelético ele permite fazer, né? E os graus de complexidade para simplificar o problema do modelamento é assim, vamos partir do mais complicado, né? Eu tenho, então, músculo por músculo, o quanto cada músculo vai produzir de forças, que vai... Tá, músculo por músculo, e aí tem os músculos, os antagonistas, os agonistas, acessórios, que vão produzir movimento, então tu sabe as forças que estão atuando ali, a tensão, inclusive tu sabe como se distribui a tensão com os tendões, porque os tendões também estão estimados. E a gente sabe, de novo, se estima qual é a área de secção transversa a área de secção do músculo, transversa de tendão, de músculo, e tu vai saber quanto tensão tem gerada também, por esse comprimento ali. Depois tu tens a análise articular, que é o joint power, é parecido com isso, porque tu sabe qual é o torque, o momento ou torque líquido que tu está gerando aqui nesse gesto, né? Aí tu sabe que é um momento flexor,
né, de X Newton-metro, que é uma ideia de torque, é Newton-metro, tá, ou momento, e depois tu pode calcular o trabalho mecânico total do sistema. Aqui é um gesto muito simples, mas tu sabe que aqui também tu está gerando tensão em flexores do punho, né? Tudo isso pode resultar num trabalho e num gasto de energia total do sistema, que é uma das últimas análises que o pessoal tem feito com o modelamento musculoesquelético, que é o que o André também vai testar. E o cálculo é simples. Olha, se eu contraio mais, quando eu faço aquele mesmo gesto, só que agora eu peço para o cara contrair mais, eu faço um gesto muito rígido, assim, né? Eles vão ver a conta disso em termos de custo de oxigênio. Isso deveria se ativou tanto, e cada milivolt ativado mais tem alguma coisa a ver com o mililitro de oxigênio que tu gasta para fazer esse exercício, a gente fecha a conta, bota o analisador de gases, faz as duas situações e vê, ó, a conta tem que fechar, tem que aumentar 5%. Aumentou quanto? 4, 5, 6. E aí isso pode se reajustar ao modelamento musculoesquelético, né? Por isso que é importante tu calcular vários elementos disso. Por exemplo, trabalho mecânico ainda é igual. Aqui nesse gesto é simples de ver. Olha, ficou igual. Era a mesma velocidade, mesmo ângulo, se produziu o mesmo trabalho. Agora, na marcha, a gente vai ter que calcular. Inclusive, essa coisa complexa, né? Que o Henrique estava perguntando para o André, né? Então, se o pêndulo piorar, porque a gente pode fazer uma situação muito contraída, como o do Parkinson, que a gente sabe que o pêndulo piora em algumas situações, né? Se piorar, o custo de transporte total lá final pode ser não devido à cocontração, pode ser devido simplesmente porque piorou o pêndulo, está produzindo mais trabalho muscular. E aí a gente já vai ter que controlar isso. A covariante ali, uma espécie de ANCOVA, nós vamos ter que fazer ali para controlar esse efeito que o André explicou bem. Então, esse é um outro exemplo também dessa ideia do que o modelamento musculoesquelético pode fazer também em último grau, né? No estudo do André, até acho que ele não vai usar o modelamento musculoesquelético, ele vai partir dessas premissas e vai pegar os valores globais mesmo, de cocontração, com custo de transporte, trabalho mecânico. E ele vai ver como se ajustam esses valores globais, né, para verificar esse custo de cocontração, né? Já para uma análise mais, vamos chamar assim, simples, global, né? Mas que vai requerer também um pouquinho de processamento do dado, tá? Especialmente, eu vou sugerir para o André, não sei se ele vai conseguir, sobre o custo eletromiográfico de ativação, que eu estava explicando antes, né? Tentando estimar o quanto seria isso e depois fechando a conta com o custo de transporte total, né? Esses valores fecham, não. Tá, mas bom, falamos um pouquinho do OpenSim como um exemplo de modelamento, tá? E aí tem os modelos que já estão validados, esses dadinhos de entrada e de saída, eles já estão validados para algumas situações de marcha, em pacientes, em desordens de movimento mais conhecidos, já tem modelamento já mais específico para certos tipos, já são mais validados por esses grupos. Então, esse é outro cuidado quando tu vai usar esse modelo OpenSim. Tem que usar ele para situações que já estejam bem validadas, né? Ou tu faz um outro nível de validação, aí é um estudo mais profundo. Ou pode só aplicar ele mesmo, né? Para uma situação que já está validada e tu varia isso e testa conforme tu quer fazer. Tá? Essas aí são algumas ideias, assim do OpenSim, só fazendo uma introdução simples do negócio. Mas está merecendo um cursinho, né? Depois os guris vão ficar dando curso aí de novo. Daqui 6 meses, então... É isso aí, cara. Estou satisfeito por hoje. Mais algum comentário? Parar a gravação aqui. Está marcada a tua qualificação, André? Era para ser dia 19, mas deu problema ali ainda com a minha validação da proficiência em espanhol. O documento ali ainda